Permanecer em Cristo é o segredo da fecundidade. Sem Ele, nada podemos fazer. Evangelho segundo São João, capítulo 21, versículos do 20 ao 25. Meus irmãos e minhas irmãs, neste último dia do tempo pascal, às portas de Pentecostes, a palavra nos ensina a última lição da ressurreição: o poder de permanecer. Não como uma espera passiva, mas como uma fidelidade criativa, uma permanência no amor que prepara o coração para o fogo do Espírito Santo. No epílogo do Evangelho de São João, que nós estamos lendo nesses dias, esse epílogo, vemos o discípulo amado que aparece mais uma vez ao lado de Pedro. A presença de Pedro, cuja autoridade era amplamente reconhecida, serve para conferir credibilidade à figura de João e, de certa forma, a própria autoridade do quarto evangelho, que direta ou indiretamente remonta ao testemunho desse discípulo amado. Quando o evangelho de João foi redigido, os mártires já eram profundamente venerados pela comunidade cristã. A morte de um mártir era considerada a forma mais elevada de glorificar a Deus. Jesus havia predito o martírio de Pedro, mas teria ele dito algo também sobre o outro discípulo, que é que hoje nós lemos no Evangelho? Sim, e o Evangelho registra: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Tu segue-me. São João capítulo 21, versículo 22. Os primeiros cristãos acreditavam que a segunda vinda de Jesus era iminente. Embora muitos já tivessem morrido, esperava-se que outros ainda estivessem vivos quando o Senhor retornasse. Entre esses se contava o próprio João. No entanto, a vinda do Senhor não ocorreu como se esperava. O Evangelho de São João, o quarto evangelho, por sua vez enfatiza com seriedade a atualidade das realidades escatológicas. O juízo, a vida eterna, a comunhão com Deus, tudo isso já pode ser vivido aqui e agora, ainda que sem excluir uma dimensão futura. A morte do discípulo amado, quando finalmente aconteceu, causou perplexidade em muitos, porque foi necessário então esclarecer o possível mal-entendido gerado pelas palavras de Jesus. É nesse contexto que o capítulo 21 do Evangelho de São João, provavelmente acrescentado aos textos do Evangelho posteriormente, tenha essa finalidade de corrigir uma interpretação equivocada da promessa de Cristo. Nele, nós poderíamos dizer que o testemunho do discípulo amado é confirmado diante do testemunho de Pedro. É ele, o discípulo que Jesus amava, que serve como fundamento da tradição joanina e garante a veracidade do relato. Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. O nós aqui, meus irmãos e minhas irmãs, que está presente no Evangelho, indica a comunidade de discípulos que se formou em torno do testemunho de João. Essa comunidade que garante a verdade das palavras e a verdade das experiências que deram origem ao quarto evangelho. O Evangelho de São João nos apresenta uma cena íntima. Pedro, se voltando, ele viu que o seguia o discípulo a quem Jesus amava e perguntou: Senhor, e quanto a ele? Pedro acabara de ser reabilitado por Jesus. 3 vezes interrogado: tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor. E Jesus lhe confiou o rebanho. Ainda assim, Pedro se volta para o outro discípulo, talvez por insegurança ou desejo de comparação. Mas Jesus corta esse impulso. Jesus disse: eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Tu segue-me. 2 imperativos nos sustentam hoje nesse evangelho. Permanecei. Um verbo que
dentro do Evangelho de São João aparece repetidamente e indica habitar, permanecer unido, estar enraizado no amor, está dentro. E o segundo imperativo é segue-me. Não apenas caminhar atrás, mas assumir o mesmo destino do Mestre. É aquela ação do discipulado radical. Jesus não quer que Pedro perca tempo em comparações. Ele o chama à singularidade de sua missão e também a nós hoje. Jesus nos diz, segue-me, permanece, confia. Na primeira leitura, Paulo está em prisão domiciliar. Não é um final glorioso, mas é um final cheio de sentido. Anunciava o reino de Deus com toda franqueza, quer dizer, com toda ousadia, parresia e sem impedimento. Essa ousadia, essa parresia evangélica é o fruto maduro da fidelidade. São Paulo permanece firme, mesmo preso, porque é livre por dentro. Santo Agostinho dizia que Paulo era livre, mesmo acorrentado. Não era o corpo que falava, mas o Espírito de Cristo nele. A permanência de Paulo é um testemunho. Não importa onde nós estamos, mas em quem permanecemos. Ele transforma uma casa vigiada em uma escola apostólica. O tempo de prisão vira tempo de missão. O limite exterior revela a liberdade interior. Meus irmãos e minhas irmãs, permanecer em Cristo é o segredo da fecundidade. Sem Ele, nada podemos fazer. A Santa Igreja, no seu catecismo, nos lembra: a oração é o caminho da permanência em Deus. A pergunta de Jesus a Pedro, que te importa, é um convite à liberdade interior. Quantas vezes somos prisioneiros das comparações, das expectativas alheias, dos julgamentos? O Espírito Santo quer nos libertar dessa lógica. Seguir Jesus é um chamado único. O outro pode permanecer, pode ter outro ritmo, o outro pode ter outra missão. Sim, pode. Isso não nos retira a responsabilidade de sermos fiéis ao nosso próprio chamado. Amanhã, domingo, nós celebraremos Pentecostes. Mas a vinda do Espírito Santo não é um trovão inesperado. A vinda do Espírito Santo nasce da perseverança dos que permanecem em oração com Maria no cenáculo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Permaneçamos nós também, na escuta da palavra, na fidelidade à nossa missão, na coragem do anúncio, na liberdade interior. E então, como Paulo, mesmo em prisões visíveis ou invisíveis, viveremos a ousadia, a franqueza do Evangelho. Como Pedro, seremos libertos da comparação para abraçar a sequela de Cristo. E como discípulo amado, permaneceremos até que Ele venha. Digamos juntos: vem Espírito Santo. Um santo sábado para você e sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.